É que os maus não são maus, foi Deus que obrigou eles a fazer o mal. Não é isso? Agora, quem já viu a quantidade de mal que um ser humano é capaz de fazer, falou, olha, eu não vejo nada errado em que esse sujeito sofra por toda a eternidade. Porque ele não vai se corrigir, ele não quer a salvação, ele não quer nada, ele quer isso mesmo, isso é a vida dele. Né? Então, embora nós possamos querer a salvação de todos seria a consagração final da injustiça. Então você vai ver, vamos dizer, o condenado e o carrasco serem ambos premiados, tá certo? A vítima e o assassino serem ambos premiados por igual. Bom, é absurdo. Mas, partindo dos princípios do Ivan Karamazov, é a coisa inteiramente lógica que vai te levar à conclusão final. Mas qual é essa conclusão final? Disse, bom, se tudo é o reino da injustiça, então, evidentemente, não há distinção entre o bem e o mal. Então, se não há distinção entre o bem e o mal, tanto faz eu fazer uma coisa ou fazer a outra. Mas isto vai modificar em algo o reino da injustiça? Também não. Então, a única conclusão final do Ivan Karamazov é a total impotência. Quer dizer que, no caso, a revolta cósmica, ela é absolutamente inconsequente. Ela não leva a nada. Nenhuma ação é possível com base nela. Exceto a ação destrutiva que se autodestrói. E isso é praticamente a definição do espírito revolucionário moderno. Quando nós vemos hoje, acompanhando a história da evolução do marxismo, você vê que depois de 150 anos, um século e meio decorrido mais de um século e meio decorrido desde o Manifesto Comunista, e você vê hoje toda a esquerda mundial financiada pelas fortunas globais, pelos megabilionários, e trabalhando para impor o império deles, eu digo, meu Deus do céu, se existe um tiro que saiu pela culatra, é este. É exatamente o contrário. Hoje a esquerda mundial o que é? É a defesa de privilégios elitistas contra a maioria da população. Então, as pessoas têm consciência disso? Falam, claro que não. Mas elas raciocinam na base do quê? Dos conceitos fechados que levam, vamos dizer, a uma conclusão lógica, certo? E que não são corrigidos pela intuição da realidade em aberto. Então, essas são pessoas que vivem fechadas dentro de uma ilusão que elas não podem sair de dentro dali, porque seria um negócio aterrorizante. Sobretudo se o nego passou 30, 40, 50 anos dedicando-se a isso, sei lá, se ele é o Rui Costa Pimenta, fala, bom, isso aí não tem mais jeito. Ele não pode acordar, na hora que ele acordar ele morre. Né? Ele diz, pô, mas eu estou aqui trabalhando para o Jorge Soros, eu estou trabalhando para o grande capital, ao contrário de tudo que eu pensei na minha vida inteira, eu falei, esta é a sua realidade. É? Então, não importa para onde vá a revolta gnóstica, ela sempre vai chegar em contradições, não são contradições lógicas, são contradições existenciais. Ou seja, são impossibilidades materiais objetivas. Como, por exemplo, esse negócio do imposto de renda. Fala, você quer eliminar o grande capital por meio do imposto de renda? Fala, não, mas vai funcionar exatamente o contrário. Como tem funcionado? Isso aqui nos Estados Unidos é a coisa mais óbvia do mundo. Porque aqui praticamente já não existe propriedade privada. Eu não encontro aqui uma casa que não esteja hipotecada. Ou seja, praticamente tudo aqui pertence aos grandes bancos que trabalham em parceria com o Estado. Então, por exemplo, o sujeito cria uma dívida com imposto de renda, daí o que se sugere? Você hipoteca a sua casa e paga a dívida com o dinheiro da hipoteca, você fica devendo para o banco, o qual, por sua vez, deve para o governo. Então, isso funciona em circuito fechado. Né? O que é isso? É a liquidação da pequena propriedade privada, mas não da grande. A grande, ao contrário, cresce, os bancos crescem, que é uma coisa impressionante. Então, como é que o nego que era economista, né, não percebeu isso? Não percebeu porque é um gnóstico. Ele está falando, está expressando em termos teoréticos a sua revolta gnóstica. Ele não está teorizando a partir da experiência da realidade. Está entendendo?
a gravidade disso é um negócio imensurável. E isso hoje é uma coisa, é o padrão estabelecido em praticamente todas as ciências. Nas ciências sociais é do começo até o fim, né? E nas ciências, já invadiu as ciências físicas, invadiu as ciências médicas, invadiu tudo. Né? Outro dia eu mencionei esse caso da médica de 34 anos que perdeu a licença profissional porque ela não quer usar computadores. 84 anos, né? Eu digo, ora, o meu médico particular, o Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, jamais teve um computador, ele fazia as fichinhas como ela, à mão. Tá certo? Funcionava pra caramba, era um excelente médico, trabalhou até os 90 e tantos anos, curou gente pra caramba, né? Eu vi ele curar uma meningite, assim, com 3 gotinhas, né? E outras coisas extraordinárias. Então, para que serve o computador? Se o arquivo manuscrito está dando conta do recado, serve porque se entrar no computador está ao alcance do governo, das companhias de seguro, etc, etc, etc. Ou seja, num só ato, a privacidade dos seus dados médicos acabou. Né? Então, isso aí já é o socialismo. Eu digo, sim, mas é o socialismo do grande capital. Porque, a rigor, só existe o socialismo do grande capital, não existe mais nenhum outro. É impossível. Quanto mais socialismo tiver, mais você terá o triunfo do grande capital. Isso é inevitável. Agora, como é que tem tanto nego aí que estudou economia, estudou na London School of Economics, etc. Por quê? Ele vai para a escola para aprender a lidar com conceitos. E começa a desprezar, vamos dizer, a experiência comum e corrente, na qual todos os conceitos se baseiam. Você imagina o seguinte, se pegar da sua cabeça, sobrar só os conceitos e tirar a experiência, você está morto, evidentemente, e morto não sabe nada. Então, isso quer dizer que todo e qualquer conceito científico, ele pode valer operacionalmente dentro do campo epistemológico dessa ciência, mas na realidade ele só vale se ele for inserido na experiência em aberto, que é a experiência que todo mundo tem acesso, qualquer analfabeto tem acesso a isso. Então, a experiência comum e corrente, ela tem a vantagem de que ela se dirige a um universo real e presente, não a um universo pré-definido e pré-recortado para servir aos métodos dessa ou daquela ciência. Então, à medida... Você imagina o sujeito que sai de um meio inculto, né, e entra na universidade, agora eu entrei para a civilização, agora eu tenho aqui as luzes, né, eu tenho que desprezar tudo que eu sabia antes. E justamente aí é que ele está virando um provinciano, porque não existe coisa pior do que esse provincianismo acadêmico, que acredita que as coisas são realmente do jeito que tal ou qual ciência descreveu. Quando tal ou qual ciência só pode se referir a uma realidade, e não abrangê-la. Está entendendo? Então, bom, por hoje é só. Daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Eu tenho algumas perguntas muito interessantes. Aqui o Luiz Gonçalves pergunta: quais os fatos históricos não justificados na Bíblia? Explique melhor sobre isso. E, por exemplo, de alguns fatos da Bíblia você tem testemunhas e até provas materiais. Você tem, por exemplo, muitas testemunhas da crucificação e da ressurreição de Jesus. Mas você não tem nenhuma testemunha de que Jesus fundou a igreja nomeando Pedro como seu chefe. Isso é uma coisa entre os dois. Você não tem testemunhos externos. Tá certo? No entanto, é um fato histórico que, se pudesse ser verificado, teria que ser pelos mesmos métodos de pesquisa histórica pelo qual você avalia a credibilidade da crucificação e da ressurreição. Existem inúmeros fatos desse tipo, né, na Bíblia. Por exemplo, sei lá, quando a Santa Virgem vai visitar Santa Isabel. Não tem nenhuma testemunha. Né? Só as duas, ali é uma conversa entre as duas, não teve testemunha. Né? Nem elas mesmas deixaram testemunha a respeito. Né? Você nem sabe qual foi a fonte da onde o evangelista tirou esta narrativa. Então você não tem como verificar. Existem fatos que são verificáveis e outros não. Como, aliás, em qualquer narrativa histórica. Toda narrativa histórica material está repleta de elementos que são inacessíveis à verificação e que você tem que verificar, cuja credibilidade você tem que avaliar por indícios indiretos. Não é isso?
Rafael Augusto Teles pergunta: o gnosticismo pode ser definido como uma espécie de ateísmo ou vice-versa? Não, de maneira alguma. O gnosticismo, em princípio, ele supõe a existência de um Deus, aliás, até de dois. Quer dizer, você tem um Deus espiritual superior, né, que representa o bem eterno, imutável, etc. E você tem um Deus inferior que criou este mundo aqui só para nos sacanear, né? Mas mesmo essa explicação não é universal entre as várias escolas gnósticas. Não existe coerência entre as doutrinas gnósticas. O gnosticismo definitivamente não é uma doutrina. Há vários esforços de racionalizar um sentimento, uma experiência que todos nós tivemos algum dia. Veja, Cristo no alto da cruz pergunta: Pai, por que me abandonaste? Isso quer dizer que ele acreditava mesmo que o pai o abandonou? Fala: não, não é isso, é a expressão de um sentimento momentâneo, né? Eu mesmo escrevi um soneto ali chamado Ouro Direito, que é evidentemente o soneto de uma experiência gnóstica, não é isso? E essa declaração de Jesus cita o Salmo 22, né? Exatamente, é. Então, na própria Bíblia você tem vários, toda a história de Jó. O que é Jó? É uma experiência gnóstica, onde ele chega a uma revolta contra Deus. Agora, todos nós passamos por essa experiência. Todos os santos da igreja passaram. Os maiores santos e profetas passaram por isso. Todos eles passam. Por quê? Porque isso faz parte da condição humana, né? Da condição terrestre em que nós vivemos. Veja, onde quanto mais traumática é uma experiência, mais ela tende a fechar os limites do cosmos. Aquilo parece ser tudo. Você imagina, por exemplo, um sujeito, sei lá, foi passar anos no campo de concentração, saiu de lá pesando 37 quilos. No que você quer que ele pense durante anos a fio, a não ser nisso aí, né? Ou, você é o próprio Marquês de Sade. Marquês de Sade ficou 27 anos na prisão. Você queria que ele pensasse o quê? Pode acontecer do sujeito passar até mais tempo na prisão e, com isso, ter acesso à eternidade, ao paraíso, etc. Mas em outros casos, a coisa tem a famosa descrição, a distinção do Henri Bergson, a alma fechada e a alma aberta. O que decide se vai abrir ou fechar, eu não sei, isso é um mistério. Mas a nossa, geralmente, a maior parte das pessoas, ela abre e fecha, abre e fecha. Permanece aberta a maior parte do tempo, mas dependendo do curso dos acontecimentos, ela pode fechar definitivamente. Samuel Gouveia Pereira: professor, o hiato entre a verdade e a sua formulação verbal descrita em aula corresponde ao que Zubiri afirmou sobre a essência? Aspas. Quando a essência é tomada como correlato real da definição, o mínimo que tem de ser dito é que se trata de um modo muito indireto de chegar às coisas, pois em vez de ir diretamente à realidade e perguntar o que nela pode ser a sua essência, trilha-se o caminho sinuoso que passa pela definição. Veja, nenhuma definição de um ente diz algo efetivo sobre a substância desse ente. Diz apenas sobre a sua posição na ordem dos gêneros e espécies. E disso você não vai passar. Agora, esta essência abstratamente considerada, ela não pode existir em si mesma. Nenhuma essência pode existir se não for preenchida com um número ilimitado de acidentes, né? Não é isso? Por exemplo, um gato, já tem a definição de gato. O gato pode existir se ele está em algum lugar? Não, não pode. Tá certo? Em algum lugar ele tem de estar, em algum lugar preciso e determinado. Não é isso? A cada momento ele está num lugar, não em dois. Gato não biloca, né? Então, o lugar onde ele está é puramente acidental em relação à sua essência. Ele tem que ter alguma cor. A cor também é acidental em relação à essência. Ter uma cor é propriedade, mas ter determinada cor é um acidente. E assim por diante. É isso que eu chamo de acidente metafisicamente necessário. O acidente sem o qual as coisas não podem existir. Então, na percepção corrente, nós estamos abertos para a quantidade ilimitada de acidentes. Só que na hora que conceituamos, começamos a raciocinar só a partir da essência genérica, tá certo? Na esperança de que no fim o que pensarmos sobre a essência vai se verificar na realidade concreta. Mas
todo o percurso pode estar tão repleto de acidentes que uma coisa no fim não tem mais nada a ver com a outra. Alguém aqui me pergunta interessante, quem foi Michel Weber? O Michel Weber foi um pintor e proprietário de uma galeria de arte de grande sucesso durante algum tempo, nos anos 50, 60, creio eu, e depois fechou a galeria e abriu uma academia de artes marciais, onde ele ensinava as artes marciais, todas baseadas no Tai Chi, Pacuá, coisas similares, e também dava aula de simbolismo, aulas magistrais de simbolismo extremo oriental, baseados sobretudo na obra do René Guénon e continuadores. Ele era um guénoniano de estrita observância, e isso constituía o horizonte máximo da sua consciência. Ele nunca saiu disso completamente, mas de qualquer modo as aulas dele eram coisa de muito valor, né? E eu fui aluno dele por muitos anos, aprendi muita coisa com ele. Ele não gostava muito de mim, mas isso aí não quer dizer nada, né? Daqui, Ana Maria Oliva Silveira Campos Grebler. Somos 3 alunos do COF, podemos marcar nossa saída para a primeira semana de dezembro. Primeira semana de dezembro é meio problema. Bom, é quando nós vamos ter aqui o curso do Mário Ferreira. Não é isso? Se fosse um pouquinho mais adiante, seria até melhor. Mas se não tiver outro jeito, venha nessa mesma época. Nós estamos com um problema terrível aqui, porque o nosso escritório estava quase pronto e ali nós estamos fazendo um auditóriozinho para as pessoas que venham para os cursos presenciais. Porém, nós descobrimos que o telhado foi muito mal feito, está cheio de goteiras, e chamamos lá uns camaradas para consertar. O conserto vai demorar um tempo, vai atrasar a nossa coisa. Eu não sei ainda se vamos conseguir terminar em tempo, ou se vamos precisar alugar uma sala para fazer o curso presencial, ou se vamos suspender o curso presencial e fazer só por internet. Não sei nada ainda. Semana que vem eu dou uma posição para vocês. Arthur Bruno. Professor, poderia citar personagens históricos que ilustrem em suas vidas a experiência da gnose? Lutero, Marx e Nietzsche seriam um exemplo, sem sombra de dúvida. Mas eu sugiro que você leia o livro do Albert Camus, L'Homme Révolté. É um tremendo livro, um livro assim, de gênio. Tá certo? Embora o Albert Camus tenha uma posição relativamente modesta e põe em face dos seus concorrentes, o Eric Wegener o considerava um verdadeiro filósofo, ao contrário de Jean-Paul Sartre e similares, que ele considerava todos vigaristas. Érico Sedoguchi pergunta: no seu entender, seria possível uma universidade moderna organizar seus cursos de forma a fugir do provincialismo acadêmico? E aqui também uma outra pessoa perguntou a mesma coisa. Eu acho perfeitamente possível. O problema é que uma universidade custa muito dinheiro. Se você pensasse, bom, você tem alguma concepção a respeito? Bom, tem uma universidade inteira na minha cabeça. De certo modo, o COF vamos dizer, é um condensado homeopático do que seria um ensino universitário. Se tivesse meios para fazer isso, eu seria capaz de fazer essa universidade, ter o plano dessa universidade amanhã, com todo o corpo docente, as disciplinas, o regulamento interno, está tudo na minha cabeça. Mas eu não tenho esperança concreta de realizar isso aí. Não é mesmo? Porque se aparecer o dinheiro, precisa ver se por trás do dinheiro não vai ter uma agenda política qualquer. É sempre um problema essas coisas, né? Agora, vamos distinguir entre o software e o hardware. O software da universidade está pronto. Basicamente, o COF é isso. Agora falta o hardware, né? No livro L'Homme Révolté, o primeiro capítulo é sobre um Marquês de Sade. Aquilo é um modelo de
Descrição da Mente Gnóstica. Não deixem de ler esse livro, né? Alguém pergunta, qual é a melhor maneira de... Cadê? Organizar o conhecimento na nossa memória. A melhor maneira é a maneira orgânica, de acordo com a sua esfera de interesse. Nós não temos nenhuma dificuldade de memorizar aquilo que realmente nos interessa. Agora, se você se esforça para memorizar coisas que não lhe interessam, você está danificando a sua memória gravemente, o que é exatamente o que as pessoas fazem em época de exame no Brasil. Agora, eu tive a felicidade, desde pequeno, eu consegui discernir as coisas que eu queria aprender das que eu não queria. Tinha matérias na escola que eu, depois da segunda e terceira, eu falava, eu não quero saber isso. Estou muito ocupado, desculpe. Ia me fixar em coisas que me interessavam. Isto me fez muito bem. Tá certo? Eu me salvei de guardar um monte de lixo na memória, sobretudo coisas que eu não entendia. Se eu realmente não entendo algo e eu guardo na memória, bom, eu estou ou guardando um problema para resolver depois, tá certo? Ou estou me conformando com o não entendimento da coisa. E daí o negócio piora, porque daí essa é a mesma coisa, tem os mesmos efeitos de uma mentira. Existe um vídeo muito interessante do Jordan Peterson sobre efeitos colaterais da mentira. Quando você ou diz uma mentira ou acredita na mentira, os efeitos que isso cria em volta, né, lesando outros aspectos da sua inteligência. A coisa que é simplesmente decorada sem nenhum entendimento só pode fazer mal. Agora, fazer exame no Brasil é exatamente isso.